Bom, eu confesso que dá uma certa preguiça desconstruir pela milésima vez a narrativa de que impeachment é golpe. Já que eu fiquei preguiçoso, eu vou usar as palavras de publicações progressistas da grande imprensa. Então, Folha de São Paulo, Caderno Poder, 13 de setembro de 2016. Impeachment não foi golpe, diz revista britânica The Economist. Ó, a gente tem um combo aqui. Abre aspas. O processo durou 9 meses, de acordo com a Constituição e supervisionado pela Corte Suprema, cuja maioria dos membros foi nomeada por Rousseff ou Luiz Inácio Lula da Silva. Continua a Folha. Ainda assim, a revista The Economist destaca que os defensores de Dilma estão corretos ao afirmar que a acusação contra Dilma de ter usado créditos suplementares sem o aval do Congresso é um assunto relativamente pequeno e técnico. Aqui ele estão se referindo às pedaladas fiscais. Portanto, não se discute se houve crime de responsabilidade, mas qual a sua gravidade, qual a sua extensão. Então a pergunta que se coloca é um crime pequeno ou é um crime grande? E a resposta é, tanto faz. Porque para o direito, qualquer ilícito, certo, que configure aí crime de responsabilidade, já é causa jurídica suficiente para impeachment. Só que impeachment é um julgamento jurídico e político. Não basta ver crime de responsabilidade, precisa haver vontade política para afastar a presidente da República. Mas também não basta só a vontade política, precisa haver crime de responsabilidade. Trazendo aqui para o noticiário recente, né, os pedidos de impeachment protocolados pelo professor Modesto Cavalhosa contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes e o senhor Dias Toffoli, eles elencam dezenas e dezenas de crimes de responsabilidade e abusos de autoridade supostamente cometidos por esses magistrados. Só que falta a vontade política do presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, de pautar esses processos para os senadores. E falando no senhor Dias Toffoli, que é presidente do Supremo, né, ex-advogado do PT, indicado por Lula ao STF, olha só o que ele falou pro Jornal Nacional em entrevista de 2016 na Rede Globo, abre aspas. O processo de impeachment é previsto na Constituição e nas leis brasileiras. Não se trata de um golpe. Todas as democracias têm mecanismo de controle e o processo de impeachment é um tipo de controle. Portanto, desconstruída a narrativa, restabelecida a verdade dos fatos. Isso nas palavras da imprensa progressista e do alto escalão do lulopetismo no judiciário, vamos à contradição do Temer no Roda Viva. Começando por uma frase do próprio Temer, em abril de 2016, publicada pelo portal G1. Temer rebate Lula e diz que não há golpe em curso no Brasil. E o que disse Lula, abre aspas aqui, para o ex-presidente corrupto. Estou falando do Lula. O Temer é um professor de direito e sabe que o que estão fazendo é um golpe. O Temer respondeu no plano institucional, fazendo jus aí à liturgia do cargo. Disse o seguinte, abre aspas, sobre as declarações do ex-presidente Lula, a assessoria de imprensa da vice-presidência esclarece. Justamente por ser professor de direito constitucional, Michel Temer tem ciência de que não há golpe em curso no Brasil. Nesse mesmo sentido, no dia 25 de abril de 2016, também publicado pelo portal G1, vem a seguinte matéria. A CNN, Temer nega a conspiração e diz que Dilma está errada sobre golpe. Contextualizando, à época, né, a ex-presidente Dilma, ela falava não só em golpe, mas também em farsa, em conspiração, em traição. E ela dizia que o impeachment, ela tinha chefe e vice-chefe, fazendo aí uma menção ao Cunha e ao Temer. E o que disse em resposta a isso o Temer para a CNN, que é nada mais nada menos que a maior rede de notícias do mundo. Abre aspas, não há um golpe nesse país, não há qualquer atentado que viole a Constituição. Qual conspiração eu estou liderando? Eu tenho o poder de convencer 367 membros do Congresso, mais da metade da população do Brasil? Eu penso que a presidente está errada nesse ponto também. Portanto, o fato do presidente Temer aderir tardiamente à narrativa do golpe prova algumas coisas e não prova outras. Então, primeiro ponto, é uma declaração contraditória, né, em relação a todas as declarações anteriores do ex-presidente. Segundo, se isso é realmente o que ele acredita, então aqui a gente tem uma extrema falta de caráter, porque jamais um democrata aceitaria ser alçado ao poder violando os princípios da própria democracia. E terceiro, isso é o mais importante, a mudança de discurso do Temer não muda a realidade dos fatos, né? O que temos aqui é só mais um provável corrupto,
certo? Que entrou na fila do impeachment é golpe. Então, seja bem-vindo, senhor ex-presidente. Agora, só para fechar, porque é importante, queria fazer uma elucubração sobre os motivos, possíveis motivos, né, que levaram o Temer a se contradizer de caso pensado, né, Vini, já que foi a primeira resposta e até puxando um pouquinho para fora do contexto da pergunta original. O Temer é um político fisiológico e social-democrata, ele atua no lamaçal do pântano político. Só que ele é rodeado, influenciado, até bajulado, provavelmente, pela inteligência progressista da grande mídia. O Temer, ele não está nas redes, ele não está nas ruas, ele está na bolha da imprensa tradicional. Então, no crepúsculo da sua vida pública, talvez até mesmo da sua vida terrena, ele está preocupado com o quê? Com legado, certo? E por não ter o apoio popular, ele depende diretamente de narrativas. Então, essa guinada à esquerda talvez conquiste alguma simpatia da imprensa, que hoje é a maior fábrica de narrativa do Brasil. Mas é curioso, né, você fala isso, mas se você olhar ali um tempo atrás, ali, o cara era o fora Temer gritado a plenos pulmões por todos os espectros da esquerda, por olhá-lo como um golpista mesmo. Para não deixar escapar aqui da nossa fala e da nossa conversa a respeito disso, tem um termo que foi cunhado também ali, que visava dar um entendimento às pessoas do que estava ocorrendo. E sim, foi cunhado um termo chamado golpe parlamentar. A alegação era de que Dilma haveria incorrido em questões que outros, com algumas nuances ali, pequenas, mínimas, mas teria incorrido em erros de outros governos que não receberam que não entraram em processo de impeachment durante os seus pleitos ali, né? O FHC e outros governos, o próprio Lula e tal, e portanto se cunhou o termo golpe parlamentar. Agora, o impeachment, ele só acontece se existe, primeiro, algo detectado como passível, né? Alguma violação ali dos regimentos, das leis, né? A vontade política, e não podemos esquecer a vontade popular, porque é o povo na rua que vai lá pressionar, e essa pressão do povo na rua é que faz... Tem um impacto muito grande. Tem um impacto muito grande nos representantes que estão lá decidindo por sim ou por não, né, na Câmara dos Deputados.